Olha, o que está se desenhando para a eleição de 2026 no Brasil é um verdadeiro campo de batalha. Não é só sobre escolher um presidente, mas sim sobre decidir entre três projetos completamente diferentes para o futuro do país. Então, com esses três projetos aí em rota de colisão, a pergunta que não quer calar é: o que de fato vai decidir a eleição de 2026? O Brasil parece que está mesmo numa encruzilhada, com uma escolha fundamental pela frente. Pensa bem, de um lado tem a tentativa de consolidar uma hegemonia, de outro, a aposta numa sucessão, digamos, familiar. E ainda tem uma terceira via, uma dissidência que chega para desafiar o sistema todo. Ok, vamos mergulhar nisso tudo. Mas antes de a gente olhar para os candidatos, é fundamental entender o que se passa na cabeça do eleitor, né? O que realmente importa para quem vai votar, para além da briga política do dia a dia. Agora, olha só que interessante o que esses dados da Atlas Intel mostram. A corrupção, claro, continua lá no topo, preocupando 64% das pessoas. Mas olha isso, coladinho, com 61%, vem a questão do crime e das drogas. Ou seja, a segurança pública subiu de patamar, virou uma prioridade quase tão grande quanto a corrupção. E isso, gente, muda todo o jogo político. Então, com esse cenário em mente, bora analisar os três principais concorrentes e as estratégias que cada um está montando para chegar à presidência. Começando pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia dele para um quarto mandato é o que a gente pode chamar de tese dos resultados materiais. A aposta é bem clara. Pegar os bons números da economia, tipo o crescimento do PIB, queda do desemprego, e transformar isso em melhoria de vida real, aquela que a pessoa sente no bolso. A ideia é que, se a vida melhorar, as críticas em áreas como segurança e combate à corrupção perdem força. Só que aí entra o grande desafio para o projeto de reeleição de Lula. É a tal da inflação sentida. O que é isso? É a distância entre os números oficiais que dizem que a inflação está controlada e o que as pessoas sentem de verdade no supermercado, na conta de luz. Essa sensação de que tudo está mais caro, de que o poder de compra diminuiu, esse é o ponto fraco que a oposição vai explorar com tudo. Agora, vamos para o segundo projeto, o da sucessão. Com Jair Bolsonaro fora do páreo, a aposta recai no filho, Flávio Bolsonaro. A estratégia aqui é a tese do capital transferido. A meta é simples: pegar toda a base de eleitores fiéis e o capital político do pai e transferir diretamente para o filho. A plataforma dele se baseia, claro, na defesa de valores conservadores e naquela postura de lei e ordem na segurança, tentando ser uma continuação do governo anterior. Só que, claro, essa transferência não é tão simples assim. O projeto da família Bolsonaro enfrenta uns obstáculos bem grandes. Primeiro, a alta rejeição que o sobrenome carrega. Depois, tem um pé atrás dos aliados mais pragmáticos do Centrão. E não dá para ignorar a preferência de boa parte da elite da direita pelo governador Tarcísio de Freitas, que eles veem como mais preparado para tocar a economia e a segurança. E, para completar, o próprio movimento bolsonarista está meio dividido. E é justamente aí, nesse cenário, que surge o terceiro nome, Renan Santos. A estratégia dele se baseia naquilo que a gente pode chamar de tese do vácuo político. A ideia é bem direta: pescar aquele eleitorado enorme que não aguenta mais nem o Lula nem a família Bolsonaro, ocupando um espaço que hoje parece totalmente vazio no debate. E para se conectar de vez com aquela preocupação número 1 do eleitor, a segurança, a plataforma do Renan Santos abraça o tal do bukelismo. Essa é uma doutrina inspirada lá no presidente de El Salvador, o Bukele, que defende uma política de lei e ordem super dura, uma abordagem de lei do inimigo mesmo, para cima do crime organizado. É uma resposta radical, direta para essa demanda da população. Beleza. Agora que a gente entendeu as teses de cada um, vamos ver como isso se reflete nos números e como as ideologias por trás de cada projeto estão moldando essa disputa. Olha, esses cenários de segundo turno aqui são muito reveladores. Numa disputa contra o Flávio Bolsonaro, a pesquisa da Atlas Intel mostra Lula vencendo com 53% contra 41%. Agora, contra o Renan Santos, o placar, segundo a Quest, é 42% para Lula e 25% para ele. À primeira vista parece que o Flávio é mais competitivo, né? Mas os números podem enganar porque eles não mostram o potencial de crescimento de cada um. E é aqui que a gente entende o paradoxo do Renan Santos. Pensa só, o grande ponto forte dele é ter a menor rejeição de todos os candidatos. Por outro lado, o ponto fraco é que ele é o mais desconhecido de todos. 74% do público nem sabe quem é ele. O que isso quer dizer? Que se ele conseguir se apresentar para o país, o potencial de crescimento dele é, em tese, gigantesco. Para a gente entender melhor essa nova alternativa, vamos dar uma olhada rápida nos pilares da plataforma dele. Na segurança, a gente já viu, lei do inimigo, inspirado no bukelismo. Na economia, algo diferente,
um desenvolvimentismo fiscalista, que tenta misturar nacionalismo com responsabilidade nos gastos. E na política, a bandeira da renovação antissistema, que vem lá do MBL. É uma mistura bem única no cenário da direita brasileira. Pois é, tudo isso nos leva a um futuro totalmente em aberto. A corrida está muito longe de estar decidida. Tudo depende de como algumas questões fundamentais vão ser respondidas daqui para frente. Dá pra gente resumir a eleição de 2026 nesses 3 grandes dilemas. Do lado do Lula, a economia vai melhorar o suficiente para superar a inflação sentida pelas pessoas. Do lado do Flávio Bolsonaro, o peso do sobrenome e o legado da família vão conseguir unir uma direita que está toda fragmentada? E para Renan Santos, essa nova mensagem antissistema tem força para furar a bolha da polarização? A resposta para essas perguntas é que vai definir o vencedor. No fim das contas, o que está em jogo vai muito além de quem vai sentar na cadeira do Planalto. A eleição de 2026 vai decidir não só o próximo presidente, mas qual vai ser o modelo de desenvolvimento do país e se a gente vai conseguir ter um pouco mais de paz institucional nos próximos anos. E aí fica a grande pergunta para todo mundo pensar. Hegemonia, sucessão ou dissidência? Qual desses caminhos o Brasil vai escolher?